Antes de levarmos a oração, tire um momento para silenciar o coração e permitir que a palavra de Deus fale com você. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva, pulsante, cheia de propósito e revelação. Desde o início dos tempos, quando o Senhor declarou "haja luz" e a criação foi formada pela força de sua voz, já existia um plano perfeito, um plano de amor. Quando olhamos para as Escrituras, vemos muito mais que histórias. Vemos o coração de Deus exposto. Vemos seus caminhos, seus pensamentos mais altos do que os nossos, e o desejo de resgatar cada um de nós. A humanidade foi criada à imagem dele, mas o pecado entrou e nos separou. Porém, essa não é uma história de fim, é uma jornada de reconciliação. Ao longo da Bíblia, vemos o fio da redenção costurando cada página, cada geração. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala de amor, justiça, misericórdia e esperança. Ele fala da vinda de Jesus, da cruz, da ressurreição e da promessa de que nada pode nos separar do seu amor. Pense bem, se ele usou Moisés, um fugitivo, Noé, um homem comum, Jonas, que tentou fugir, Elias, que se desesperou, e Esther, uma órfã, por que ele não usaria você? Eles eram falhos, humanos, mas Deus os capacitou. Isso nos mostra que ele não busca perfeição, mas sim entrega. Cada história bíblica carrega uma mensagem. Deus pode usar qualquer pessoa disposta a confiar nele. E quando lemos a Bíblia, ela nos transforma. Ela não apenas nos informa, ela nos reforma, porque cada versículo lido com fé abre caminho para cura, direção e mudança interior. Hoje, ao refletirmos sobre as bem-aventuranças, precisamos lembrar: essas palavras não foram ditas por anjos, nem por profetas antigos, mas pelo próprio Filho de Deus. Jesus, em seu Sermão no Monte, não apenas ensinou, ele nos revelou o caráter do reino dos céus. Ele nos chamou a viver de forma contracultural, com humildade, mansidão, sede de justiça e misericórdia. Ele nos chama a sermos puros, pacificadores e corajosos diante da perseguição. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus! Queremos ver quantas vidas estão sedentas pela presença do Senhor. Você é uma delas? Então escreva glória a Deus. Agora que o seu coração está mais sensível à voz de Deus, vamos mergulhar mais fundo nas palavras de Jesus. Ele não falou por acaso. Cada bem-aventurança foi desenhada como um espelho para a alma. A primeira delas declara: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que significa ser pobre em espírito? Não tem nada a ver com miséria material, e sim com uma profunda consciência da nossa total dependência de Deus. É o oposto do orgulho, é reconhecer que sem Ele nada somos e nada temos. Jesus está dizendo que o reino pertence àqueles que não chegam diante dele com mãos cheias de autoconfiança, mas com um coração vazio, pronto para ser preenchido com sua graça. É nesse lugar de humildade que encontramos verdadeira liberdade. Você tem vivido com essa consciência ou tem tentado carregar o peso da vida sozinho? A seguir, Jesus nos confronta com uma verdade delicada. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro não é qualquer tristeza, é o lamento espiritual. É o pranto de quem percebe o pecado dentro de si e no mundo e se entristece profundamente por ver quão distante estamos da santidade de Deus. É o coração quebrantado que sente a dor de viver em um mundo corrompido e que clama por restauração. E a promessa é poderosa: esses serão consolados. Porque o consolo de Deus não é passageiro como o do mundo. É eterno, profundo, transformador. Ele não apenas enxuga lágrimas, ele cura as feridas que as causaram. Você tem chorado pelos motivos certos?
Seu coração ainda se sensibiliza diante da injustiça, da maldade, da ausência de Deus? Se essas palavras estão tocando sua alma, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo. Que essa seja a sua oração hoje. Seguindo as palavras de Jesus, chegamos à terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão, para muitos, soa como fraqueza. Mas, aos olhos de Deus, mansidão é poder sob controle. É ter a força para reagir, mas escolher a paz. É não ser movido pela ira, mas pela sabedoria. O manso não grita para se fazer ouvir. Ele confia que Deus é seu defensor. Em um mundo que valoriza a autopromoção, Jesus exalta o silêncio corajoso dos humildes. O mundo ensina que devemos conquistar pela força, Jesus ensina que herdamos pela entrega. A pergunta que devemos fazer é: temos sido mansos em nossos relacionamentos ou temos reagido com dureza, tentando vencer discussões, guardar razão, alimentar orgulho? Deus quer que sejamos um reflexo da mansidão de Cristo, que enfrentou zombarias, açoites, traições e, mesmo assim, não revidou com ódio, mas com amor. Logo depois, ele nos diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa não é apenas uma busca por justiça social, embora isso também seja parte. É uma fome interior, uma sede profunda pela retidão de Deus. É desejar viver corretamente diante dele, buscar sua vontade mais do que qualquer recompensa terrena. Quando você está com fome de algo, você se move, você procura, você se sacrifica para ser alimentado. E assim deve ser com a justiça divina. O que te move hoje? Quais são os seus maiores desejos? Você tem fome da presença de Deus ou tem se alimentado apenas das distrações do mundo? Jesus promete que essa sede será saciada. Ele mesmo é a fonte. Ele mesmo é o pão da vida. Ele mesmo é a resposta que sacia a alma. Se você deseja essa fome por Deus, escreva nos comentários: Eu quero mais de ti, Senhor. Que seja mais do que palavras, que seja um clamor da sua alma. Vamos para a próxima. Avançando pelas palavras do Mestre, chegamos a um ensinamento que mexe profundamente com o nosso interior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus está nos chamando para viver um evangelho prático, não teórico. Misericórdia não é apenas um sentimento, é uma ação. É estender graça, mesmo quando temos o direito de julgar. É perdoar quando fomos feridos. É ajudar, mesmo quando não há retribuição. A misericórdia vai além da lógica humana. Ela nasce de um coração que compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. Quem somos nós para negar misericórdia se recebemos tanto dela? Você tem perdoado com facilidade ou guardado rancores em silêncio? Você tem escolhido compreender em vez de condenar? A promessa de Jesus é clara. Quem é misericordioso, colhe misericórdia. E ela vem diretamente do trono da graça. Na sequência, Jesus nos chama a viver com um coração limpo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza não se limita ao comportamento externo. Ela começa no interior, nos pensamentos, nas intenções, nos desejos escondidos. Um coração puro é aquele que não tem duplicidade, que não vive de aparências, que não manipula, que é transparente diante de Deus e dos homens. A pureza nos leva a ver Deus mais claramente, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Você tem guardado seu coração? Tem vigiado seus pensamentos? Tem buscado agradar a Deus em segredo, mesmo quando ninguém está olhando? A pureza não é perfeição, é sinceridade, é intenção reta, é permitir que o Espírito Santo molde cada parte do nosso ser. Se o seu desejo é ter um coração puro, escreva nos comentários: Cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Que essa oração se torne parte da sua jornada com o Senhor. Vamos seguir agora com uma das mais poderosas marcas de um verdadeiro filho de Deus:
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é aquele que apenas evita a confusão. É aquele que intencionalmente leva a paz onde há guerra, entendimento onde há ruído, reconciliação onde há separação. Pacificadores não alimentam fofocas, não aumentam contendas, não jogam lenha na fogueira. Eles acalmam, acolhem, curam. E sabe por quê? Porque carregam o DNA do Pai. Quando você escolhe ser um pacificador, você se posiciona como reflexo do caráter de Deus neste mundo dividido. Você se torna um embaixador do céu. Pergunte a si mesmo: você tem sido um construtor de pontes ou um criador de muros? Tem promovido união ou espalhado divisão com palavras impensadas? Onde há briga, Deus está procurando quem leve paz. Será que Ele pode contar com você? Então Jesus nos adverte sobre um caminho difícil, mas honroso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O mundo não aplaude quem vive com integridade espiritual. Ao contrário, quem decide seguir Jesus de verdade será mal interpretado, zombado, rejeitado e até perseguido. Mas essa dor não é em vão. Cada afronta sofrida por amor a Cristo é uma coroa de honra nos seus. Deus vê, Deus recompensa. Ser perseguido por fazer o bem, por viver a verdade, é prova de que você está andando na contramão do mundo e na direção do reino. Você está preparado para isso? Está disposto a enfrentar críticas e solidão para permanecer firme nos princípios de Deus? Não há fé verdadeira sem custo. Mas também não há sofrimento sem consolo para os que estão em Cristo. Se você quer ser um pacificador mesmo em tempos de guerra espiritual, escreva nos comentários: Senhor, usa-me como instrumento da tua paz. Chegamos agora a uma parte extremamente pessoal das palavras de Jesus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aqui, o Senhor não fala mais de maneira genérica. Ele se dirige diretamente a nós. Bem-aventurados sois vós. Ele nos prepara para o momento em que nossa fé será testada, não só por circunstâncias difíceis, mas pelas atitudes das pessoas ao nosso redor. Ser caluniado, zombado ou atacado por seguir a Cristo dói. É uma dor que toca a alma. Mas Jesus não diz que seremos apenas suportados por Deus nesse momento. Ele diz que seremos abençoados. Existe bênção reservada para quem é leal, mesmo quando incompreendido. Existe honra reservada para aqueles que preferem ser fiéis a serem populares. Você está disposto a permanecer firme, mesmo quando for alvo de críticas injustas? Sua fé resiste ao fogo da rejeição? E então, como um convite à esperança, Jesus finaliza dizendo: Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que contraste! O mundo persegue, mas o céu recompensa. A terra rejeita, mas o céu celebra. Jesus nos lembra que não estamos sozinhos. Os maiores homens e mulheres de Deus também foram perseguidos. Estamos em boa companhia. Sofrimento aqui tem um teso eterno de glória esperando por nós. A alegria prometida não é ilusória. Ela é a certeza de que esta vida é passageira e que cada dor suportada por causa de Cristo será transformada em júbilo no porvir. Você consegue sentir essa esperança pulsando? Ela é real e ela é sua. Se você escolhe permanecer firme mesmo diante das perseguições, escreva nos comentários: eu não vou desistir da minha fé. Agora que percorremos todas as bem-aventuranças, é hora de refletirmos profundamente sobre o convite que elas representam. Jesus não estava descrevendo um grupo seleto de pessoas especiais. Ele estava descrevendo o tipo de caráter
que Ele deseja formar em cada um de nós. Isso não é um ideal inalcançável. Isso é uma jornada de transformação. Mas ela começa com um passo simples e corajoso: admitir que não conseguimos sozinhos. E aqui entra o poder da oração. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, nos rendemos a Ele. A oração nos molda, nos alinha, nos fortalece para viver aquilo que por nós mesmos seria impossível. Por isso agora, depois de ouvir e meditar em cada palavra, vamos orar juntos. E não uma oração comum, uma oração de entrega. Uma oração que diz: Senhor, faz em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Senhor Jesus, eu venho a Ti com meu coração exposto, vulnerável, mas cheio de fé. Obrigado por Tua palavra que não apenas me ensina, mas me confronta e me transforma. Obrigado por me lembrar que não estou sozinho na caminhada da fé. Eu me rendo, Senhor. Quero viver com humildade espiritual, reconhecendo diariamente que dependo totalmente de Ti. Ensina-me a não confiar na minha força, mas na Tua graça. Dá-me um coração sensível, que chora pelo pecado, que sente a dor dos outros, que não se acostuma com a maldade ao redor. Forma em mim a mansidão que vem de Ti, aquela força silenciosa que não precisa provar nada a ninguém. Dá-me sede de justiça, que meu maior desejo seja viver para Te agradar, e que nada neste mundo me satisfaça mais do que Tua presença. Se essa oração expressa o que há no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma-me. Pai, eu te peço, ensina-me a ser misericordioso como o Senhor tem sido comigo. Quantas vezes falhei e mesmo assim fui acolhido? Quantas vezes me desviei e ainda assim fui perdoado? Quero ser um canal da Tua graça. Que eu seja aquele que estende a mão, não o que aponta o dedo. Que eu ofereça perdão mesmo quando não houver pedido de desculpas. Que eu escolha o amor em vez do ressentimento. Sei que isso vai contra tudo que o mundo ensina, mas eu não quero viver conforme o mundo. Quero viver conforme o céu. Purifica meu coração, Deus, não só meu exterior, mas minha essência. Que meus pensamentos, minhas intenções e até os desejos mais secretos do meu ser sejam alinhados com a Tua verdade. Eu não quero apenas parecer bom diante das pessoas, quero ser verdadeiro diante de Ti. Cria em mim um coração puro, Senhor. Um coração que não seja movido por ambições egoístas, por invejas silenciosas ou por carências disfarçadas. Um coração inteiro, transparente, entregue. Um coração que Te busca não por interesse, mas por amor. E faz de mim, Deus, um pacificador. Que eu seja luz nas conversas difíceis, consolo nas situações tensas, ponte entre os que se distanciaram. Que as pessoas sintam Tua paz através da minha presença. E se em algum momento eu for perseguido por escolher a justiça, por escolher Te agradar acima de agradar aos homens, que eu não recue. Que eu permaneça firme, sabendo que a minha recompensa não está nesta terra, mas está guardada em Ti. Que eu tenha coragem de suportar afrontas sem endurecer, de continuar amando mesmo quando for rejeitado, de sorrir mesmo quando for ferido, porque fui chamado para isso. Se essa oração falou com você, escreva: Eu escolho o caminho do reino. Declare isso nos comentários como um compromisso pessoal com Deus. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto.